Uma voz tem som, timbre e sotaque e nos remete à familiaridade. Uma voz representa alegria, conhecimento e cultura. Também traz a gargalhada e o tom amigo. Uma voz manifesta vivacidade e personalidade marcante e pode trazer referências de nossa própria história. Para uma geração de gaúchos, uma voz também representa um nome e uma pessoa admirável. Com vocês, hoje e aqui com a gente, Tânia Carvalho, seja muito bem-vinda. Obrigada, amadas, filhas, gurias, queridas. Estou feliz. Muito obrigada. Estou muito orgulhosa de ter sido convidada e de conversar com vocês. Eu sou uma senhora de idade, adoro ter idade e vivi tantas coisas, tantas, tão boas, tão maravilhosas. Pois então, a gente vai querer saber de tudo um pouquinho hoje, o que dá, né, nesse nosso tempo. Eu posso contar tudo. Não? Pode. A gente quer ouvir tudo. 20, hein? Tânia, pra gente começar, 80 anos de idade, isso? Sim, 80 anos. Me chamou a atenção numa entrevista que a palavra velha, envelhecer, é uma palavra que as pessoas têm um certo receio e usam terceira idade, melhor idade. E tu falou, não, eu estou envelhecendo, eu estou velha. Eu sou velha. Eu acho o máximo. Porque imagina se eu dissesse assim, eu sou da terceira idade. Olha que primeiro ficaria ridículo, né? Eu dizer isso. Eu sou da terceira idade. Não, eu não quero ser velha, eu quero ser mocinha. Não. Então, eu acho tão lindo a gente chegar à idade que eu cheguei, ou chegar à idade da Lila, minha amiga, que é tua avó, com 90 anos, eu acho o máximo. Acho assim um campeonato mundial. Não, mas chegar bem como vocês estão, né? Sim. Essa é a grande diferença. Mas o que é ser velha? Ser velha é ter muitos anos de vida. É ter muita idade. Eu nasci num dia de Natal de 1942. Então, eu sempre dizia assim, não foi a cegonha que me trouxe, foi o Papai Noel. Porque foi, né, imagina, numa manhã de Natal. Então, a minha mãe, muito exagerada e apaixonada por mim, dizia assim, tu fosse a criança mais linda do mundo. Tu nascesse no dia mais bonito do universo. Num dia de Natal, com o céu azul, os sinos tocando. Eu me sentia assim, a Cinderela, né? Mas tudo isso em Bagé. Modestamente, eu nasci em Bagé. Ai, que linda. Adoro. Ela fala com uma propriedade que nasceu em Bagé. É bem gaúcha mesmo. Com orgulho. Adoro. E tu sabes que às vezes, quando eu fico braba... Às vezes eu me puxo, quando eu vejo, eu tô falando assim. E tu volta pra Bagé ainda? Sim, eu vou. Eu tenho primos, tenho parentes, tenho muita gente querida da minha família em Bagé. Mas eu toda a vida fiz um exercício de não falar com sotaque, né? Porque na comunicação, no rádio, na TV, apesar que nós temos orgulho do nosso sotaque gaúcho, né? A gente se orgulha muito. E eu me orgulho muito também do meu sotaque. Mas tinha que dar, né? Eu morei em São Paulo, vivia no Rio, então eu falava você. Quando eu voltei, eu morei um tempo fora do Brasil, morei em Portugal 1 ano e meio, e eu voltei de Portugal a falar assim. Está lá do telefone, está... Quando eu atendi o telefone. Então, assim, eu gosto muito de música e o falar é uma música, né? Musical. Então, tu capta essa musicalidade e eu gosto muito. Me chama muito a atenção, sempre os sotaques. Tu comentou da tua mãe e de Bagé, né? A tua família é uma família de mulheres, é isso mesmo? Sim. São quantas irmãs? Eu sempre dizia que eu morava na casa de Bernarda Alba, mas sem crimes, né? E eram muitas mulheres, era minha avó, mais 9 tias. Nossa! E eu tinha 2 tios homens, que eram gêmeos. Mas, assim, sempre eu vivi numa casa cheia de mulheres, cheia de afeto. Então, meu pai e minha mãe se separaram muito cedo. Meu pai teve um problema gravíssimo lá e separou da minha mãe. A minha mãe, orgulhosamente, assim, nunca mais... Então, ficou aos 20 anos, ela ficou, imagina, desquitada. Né? Na época. Nossa, na época. Foi uma tragédia. Isso em 42, 43. Tu era pequenininha? Sim, eu nasci em 42. E aos 9 meses, eles... E eu nunca conheci meu pai.
Então, eu sempre digo assim, isso é uma novela para o Silvio Santos, porque ele é muito cafona, é muito mexicana, assim, sabe? É mexicana demais. E eu nunca conheci meu Tu pai. nunca o conheceu, mas nunca foi atrás dessa história? Sim, fui atrás, eu recebi um diário dele uma vez, mas eu não queria magoar minha mãe, porque minha mãe ficou muito, muito magoada. E eu não queria magoar minha mãe. Então, eu meio que... E aí, um dia me avisaram que ele tinha morrido. E eu não senti nada. Foi incrível, né? Não senti nada. E eu sempre fui tão alimentada pelo afeto das minhas tias, da minha avó e da minha mãe, que eu sou praticamente normal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Queria fazer um link com Quase. isso. Praticamente. Geralmente, né, quando tu vai para a parte mais psíquica da vida, a figura paterna, ela representa muito limite. Sim. Tu acha que isso faz hoje, compôs a tua irreverência? Tu tens uma irreverência que é muito peculiar. O que é bárbara, né? Tu não acha que isso alimentou também para essa... Tenho certeza absoluta, porque em tudo, assim, eu tenho uma liberdade de falar, de dizer, às vezes até eu digo, ai, não, eu exagerei, eu acho que eu fui agressiva, mas não é o meu jeito de ser e de falar. Eu acho que sim, não, eu tenho certeza que eu fui criada dentro de uma liberdade, dentro de um ser, assim, o que eu quisesse ser, com todas... tu imagina, assim, eu ganhava todos os concursos de fantasia de carnaval em Bagé, as minhas tias passavam o ano inteiro fazendo a minha fantasia. Temos algo em comum. Só que não era em Bagé. Ainda bem que tu não foi concorrer comigo, ainda bem que tu não foi. Ia ser lindo. Ia perder. Sim, Eu não tenho dúvidas. Tânia. Diga. Tu sempre estivesse ligada à cultura e arte. Como é Sim. que começou na tua vida? Desde criança? Foi depois quando fosse morar em São Paulo? Como é que foi? Não, tu sabes que a primeira coisa que a minha avó fazia, eu morava na Rua General Osório, em Bagé. Era uma casa imensa, aquelas casas. Depois, quando eu fui visitar a casa, era bem pequenininha, não era imensa. Quando eu Tudo é uma pensava. questão de perspectiva, né? Tu Claro. eras menor. Claro, pequenininha. Então, tinha um corredor enorme, assim. E eu adorava... A minha primeira coisa que a minha avó fazia era ligar o rádio. E eu adorava andar naquele corredor, assim, tipo bailarina, sabe? Então, assim, eu sempre adorei música. Eu ficava ouvindo Rádio Belgrano, Rádio El Mundo de Buenos Aires, para copiar as letras dos boleros, dos tangos. Então, aí depois eu ficava assim, esperava às vezes um mês para o Lúcio Gatica cantar de novo aquela música na rádio, para eu pegar a parte da música, da letra que eu não tinha. Então, assim, eu sempre... Eu fui muito apaixonada, sempre adorei livros, tanto que eu trouxe aqui um monte de livros para vocês começarem uma biblioteca. E eu sempre gostei muito de ir ao cinema. Né? Tu ainda cantas? Eu cantava muito, 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 adorava cantar. Tu imagina o peito da perua, que eu cantei com a Adriana Calcanhoto e com a Anne Perec num espetáculo muito legal que chamava Sei que Estou Errada. E o Luciano Alabárcio, o diretor de teatro, me convidou e eu adorei, porque eu assim, eu me arrumava toda. Agora, há poucos anos, há 20, 30 anos atrás, eu acho, e o meu marido e meus filhos, meu filho grande, o outro era muito pequeno, iam para o Porto de Elis, que foi onde eu cantei. Conheci esse Porto de Elis? Não, vocês não. Claro que sim, Vocês Tânia. são muito pequenas. Não, Tânia. 50 Porto de Elis era um case da cultura em Porto Alegre. Era um case, E eu cantava e o meu marido e meu filho gritavam, linda, maravilhosa. Claro, né? Imagina como é que eu não ia ter um ego bom. E o que tu cantou, lembra? Eu cantava as músicas da Adriana, cantava Roberto Carlos, o Caminhoneiro, cantava... Canta pra gente. Não, agora não. 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 Agora eu não vou Maguinha, daqui a pouquinho. Eu lembro de ti no aniversário da avó Lila, de 80 anos, cantando lindamente. Se eu não me engano, era Sinatra que tu cantavas. Eu também cantava o Na Mujer, os boleros. Boleros também. Boleros, eu lembro exatamente. muito Adoro, disso. adoro. Foi muito É legal. um repertório. O Na Mujer eu cantava no show também da Adriana. E cada vez que eu vejo a Adriana, assim, eu morro de vergonha. Mas como é que peito que eu tive de cantar junto com a Adriana Calcanhoto, né? Mas foi muito bom. Tu é uma foi mulher muito que faz divertido. facilmente amigos, pelo jeito. Sim,
Sim, comunicativa e Sim. faz. E é amigo de levar pra casa ou como é que é? Apesar que eu não tenho muita paciência, assim, sabe? E ultimamente eu até ando fazendo um exercício, assim, de ter paciência, não vou me chatear com isso. A idade, pelo menos, tem que te trazer alguma sabedoria, no mínimo. Então. Mas eu tenho muitos amigos, sim, mas, infelizmente, esses últimos anos nós não convivemos tanto. Então, eu convivo muito com a minha família. Eu e meu marido somos dois assim, baita companheiros e estamos sempre juntos, onde um vai. Hoje eu tenho que ir junto contigo. Eu digo, não, hoje não. Hoje eu vou encontrar as gurias. Quantos anos de casado? Eu casei Bom, eu comecei a namorar em 75, mas namorar forte já. O que significa Não, porque em 75, né? Forte. O que seria um namorar forte? Tudo pode... que tu estás pensando. E mais um pouquinho. É forte para 75. Forte. Tânia. É forte. Comecei já tinha um filho. Né? Também tem também isso. Eu me casei a primeira vez com o Geraldo Del Rey, que era o homem mais bonito do mundo, mais lindo, em 63. Tá, mas ali tu casou virgem, conforme. Casei virgem, isso nem a minha mãe acreditava. Né, mas era o protocolo, né? Eu disse, mas tu ia no botequim? Eu digo, mas eu ia no botequim para dançar. Sabe, encoraçado o botequim. Sim. Eu não ia para transar, eu ia para dançar. E dançava mesmo a noite inteira. E só dançava? Só dançava, assim. Parado. Muito namoradeira? Jovem? Não era namoradeira. Capricorniana, né? Seletiva, né? Seleciona, assim, sabe? Então, você estava falando do Geraldo. Geraldo. Aí eu me casei com o Geraldo. Geraldo estava fazendo Deus, Diabo da Terra do Sol, já tinha feito O Pagador de Promessas, tinha feito os grandes filmes brasileiros. E as gurias, as minhas amigas, eu estudei no Bom Conselho. Eu trabalhava, já comecei a trabalhar com 17 anos, para ajudar minha mãe, etc., que ela ficou viúva, e ela casou de novo e ficou viúva. E aí eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou me casar com um ator de cinema? E as bandidas das gurias, minhas amigas, bandidas do Bom Conselho, minhas colegas, assim, eu acho que ele não vem pro casamento. Ah, que legal. Nossa! Fazia um terror na minha cabeça. Eu acho, será que ele vem? Imagina. E veio, nos casamos, fomos morar em São Paulo. Ele fazia cinema, teatro, TV, era um galã. As meninas davam muito em cima dele. Muito. Pois é, deve ser não difícil. Tinha estrutura, não tinha. É isso que eu ia te perguntar, deve ser Não complicado, ainda tinha. mais naquela época, né? Eu tinha 20 anos. Não, a gente não tem Não, estrutura Sim, nenhuma. lá naquele tempo. Não, e um é? mundo totalmente novo, né? O mundo do cinema era muito mais restrito do que é hoje, né? E eu era amiga da Glória Menezes, do Tarcísio Meira, de todas essas pessoas queridésimas. Rosa Maria Murtinha, essas velhas. Sim. Velhas todo mundo, né? Então, e aí eu ficava... Mas, de repente, ele fazia uma novela que beijava uma moça. E eu dizia, ele dizia beijo técnico. Sem língua, é o técnico? Mas eu acho que era mentira. Eu acho Tava que convincente demais. uma língua assim. Porque é difícil tu olhar o teu marido, teu namorado ali. Pode não ter a difícil. língua, mas é, né? Não, é difícil, é difícil. E as mulheres, assim, atiravam, eu ia dizer... Calcinha? Sim. Atiravam para eles. Tá. Assim, a calcinha não era nem calcinha, Não. era Era própria. sem a calcinha mesmo. Sem a calcinha, Tá, jogavam. a gente entendeu. Então, aí uma hora eu fui... Aí nós fomos para a Europa, ele foi fazer filmes em Portugal, ele ia fazer até um filme na Grécia, mas depois aí aconteceu uma revolução em algum lugar ali aos arredores, e aí nós voltamos, 1 ano e meio, 2 anos depois, nós voltamos para o Brasil, o Fabiano nasceu, meu filho nasceu em 67, Fabiano lindo, maravilhoso, e aí eu trabalhava na Editora Abril, jornalista na época, já trabalhava na Abril, e eu não entendia, assim, sabe, aquelas coisas das atrizes, e dizia, hoje eu vou ensaiar com a fulana. Como assim? Hoje eu vou ensaiar com a Sandra Breia. A Sandra Breia namorava o Guarizi, não dava. Já. Não, ela foi depois. Namorava o Guarizi, lembra? Oh. Enfim, e aí eu não tinha estrutura. Não Me desestruturei completamente. Aí eu voltei para Porto Alegre para ficar assim, passar o Natal e Ano Novo com a minha mãe. E aí já me convidaram para ser gerente de uma galeria de arte. Aí então tá a
coisa que tu perguntaste sobre a minha ligação com a arte. Era uma galeria que era do Jorge Rompeter e do Sonilton Alves. Aí eu fui ser gerente dessa galeria. Isso lá nos anos 70, né? Tu imagina. Linda, era uma galeria maravilhosa, com as melhores, mais grandiosas obras de arte. O Jorge sempre humildemente assim, eu aprendi, que ele fala com o Eg dobrado, né? Eu aprendi arte contigo. Porque a gente abria os pacotes dos quadros, assim, maravilhado de ver a Tomi Otaki, Manabu Mabe, né? De ver todos esses grandes artistas brasileiros, Tarsila, vinham os quadros da Tarsila e tu ficava babando, assim. O Vasco Prado, Chico Stockinger, os artistas nossos, Zoravia, Bettiol, enfim. Então, assim, tudo isso me levou para este caminho. Assim, casei com ator, vivia junto com atores e atrizes de rádio, TV e teatro, né? Era amiga do pessoal maluco do Teatro Oficina, os maluquetes todos divinos. Então, eu era voltada, eu fui levada, quase que empurrada, né? Para a arte e para a vida com cultura e arte. E quando tu era criança, tu achavas que esse seria o teu norte? Achava, porque eu adorava cantar, eu adorava dançar, eu adorava falar no telefone, eu queria ser o moço, eu queria ser telefonista, sabe? Tinha assim, toda já uma característica de comunicação. Exatamente. Eu tenho um spoilerzinho aqui, que é uma coisa até muito pessoal, as meninas sabem. Eu sou apaixonada por Maria Bethânia e aqui me falam, pois então, ela é essa entidade toda, pessoalmente. Eu tenho uma curiosidade, Tânia. Tu sabes que o meu primeiro marido, depois preciso falar no Felício, senão ele fica muito Se não, por favor, né? Felicinho, a gente te ama. Tem ciúmes póstumos. Não. Ciúmes póstumos. O Geraldo era baiano, nasceu em Ilhéus, e ele é muito amigo do Caetano, da Bethânia, do Gil, da Gal. Todas essas pessoas viviam na minha casa, assim, ó. E eu vivia na casa deles, ia para o Rio de Janeiro, ficava na casa do Glauber Rocha, da tia Lúcia, da mãe dele. Então, a gente tinha, assim, uma intimidade, né? Tanto que até hoje a Bethânia me chama de Tantã, que é muito engraçado. Eu adoraria que ela me chamasse de qualquer Tantanzinha, qualquer coisa. Adoro. Quando a gente se vê... Manda um beijo para ela. Quando a gente se vê, a gente primeiro morre de rir. Porque a gente se olha assim e começa a rir. Começa louca. De nada. De nada, assim, do nada. Começamos a rir. E elas têm que contar para as pessoas por que a gente está rindo tanto. Porque a gente tem 1000 histórias engraçadíssimas. Com o Geraldo andando de carro. Deixa eu tomar uma aguinha. Eu falo pra caramba. O Geraldo andando de carro, dava ré, ele andava no carro de ré. Então, assim, umas bobagens, mas que a gente se lembra tanto disso. Caetano, meu grande amigo também. Tanto que, quando o Caetano veio a Porto Alegre, uma ocasião, ele disse, Tantã, eu preciso que você me leve até Lupicínio Rodrigues. Eu dizia, pois é, para já. Aí ele estava fazendo um espetáculo no Araújo Viana, e ele estava de batom vermelho, tamancos, uma bata rendada, assim, linda, uma coisa meio baiana, lógico. E aí nós saímos 11 horas do teatro, e eu tinha um Fuca azul marinho, e saí atrás, pela Cidade Baixa, atrás, nos bares da noite, eu assim, atrás do Lupicínio. E achamos, no Adelaides Bar. Caetano quase desmaiou quando viu o Lupicínio quase desmaiou. E vocês acreditam que eu, palhaça, não tinha uma máquina fotográfica, não tinha Instagram. Na época. Tá? E aí eu conto sempre essa história, até o Arthur agora lançou um livro, o Arthur de Faria lançou um livro, e ele conta lá como é que eu encontrei, como é que eu levei o Caetano até a Lupicínio. E eles ficaram até 7 da manhã, um cantando para o outro as músicas. E aí o Caetano, a partir daí, ele gravou Felicidade. E aí nós saímos dali, pegamos as malas do Caetano no Plaza São Rafael e levou para o aeroporto, porque ele tinha direto no outro dia, né? Porque ficamos até de manhã. Eu tomando cerveja, que eu tenho horror de cerveja. Ei, cerveja! Tomou o que te deram lá. Me deram o que tinha ali na hora, eu tomei todo. Agora, pensa que tu presenciaste um momento de um encontro do Caetano com o Lupicínio e depois Caetano gravar Felicidade. Gente! Tu deve ter vivido momentos ímpares, né? Muito.
Porque tu viveu numa época em São Paulo, e numa época, e depois, né, fez essa amizade, depois trouxe pra cá várias dessas histórias, mas efervescente culturalmente, né? Máximo. A época do Teatro Oficina, Teatro de Arena, todas essas pessoas, sabe? Tudo. Gianfrancesco Guarnieri, eu nem sei, assim, a Dina Sfatti era muito minha amiga. Eu quero contar uma coisa da Dina. A Dina era muito, 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 muito minha amiga. O Paulo José, o marido dela, é meu primo. Vem a ser praticamente. Sim. Porque ele é de Lavras do Sul e eu sou de Bagé. Então, as famílias eram parentas, como a gente dizia. Parenta. Minha parenta. E aí, a Dina não queria ter filhos. E ela, uma amiga, uma irmã, uma coisa assim dela, trouxe pílulas dos Estados Unidos. Pílulas anticoncepcionais para ela. Só que o Paulo José não podia saber que ela estava tomando pílula, porque Paulo José acreditava que a pílula os americanos fizeram para acabar com as crianças brasileiras e com as mulheres. Sabe aquele pensamento? Sim. Sim. Sabe, Em teoria da conspiração. Sabe, né? Sim. Bom, então o que eu fazia? Eu levei as pílulas da Dina para casa e todos os dias eu ia no Teatro de Arena dar a pílula para ela tomar. Tchau, 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 tchau. Eu não Mulher acredito. É cúmplice. A Mulher mulher é é cúmplice. cúmplice. Claro que é. Mulher unida é Claro. maravilhoso. E um dia eu quis contar para o Paulo José, mas ele não acreditou. Tu quis contar por quê? Eu tentei, eu disse, Paulo José, deixa eu te contar uma coisa. A Dina já tinha morrido. Deixa eu te contar uma coisa da pílula. Blá, blá, blá. Ai, não quero saber dessa história. Não quero saber. Então tá bem. Tudo bem. Tudo bem, mas foi lindo esse filho. Foi lindo, hein? Foi lindo. Foi uma, como disse a Cíntia, uma cumplicidade rara que só as mulheres têm. Os homens também têm. Tem. Os homens também têm. A gente Não está dá- aprendendo isso mais a fundo Não agora, dá eu acho. para tirar os homens desse. Não. Os guri também têm. Os guri também Sim. têm. Taninha, Diga, deixa eu te amor. fazer uma pergunta aqui que Deixa. tem uma curiosidade. Tu não fizeste faculdade, tu nunca fez faculdade de Não. jornalismo. Nunca fiz. E um amigo em comum, que eu morro de saudades, que é o Tatata, a gente Sim. cita ele com muita frequência aqui, disse que tu eras uma jornalista nata e que tu tinhas que dar aula. Conta um pouquinho disso para nós, assim. Porque é experiência, né? Sim, eu trabalhava na Caixa Estadual, fui trabalhar no IASES, enfim, eu sempre trabalhei muito. Trabalhava na Blenco, numa empresa que eu comecei a trabalhar aos 17 anos, porque a minha mãe teve muitos problemas, e aí eu fui para dar um auxílio na nossa casa. Eu, ela e o meu irmão. E aí, no meio de tudo isso, dessa briga, eu indo trabalhar e voltando, eu subia Fernandes Vieira e descia Pinheiro Machado, era lá, não sei aonde, mas eu fiz o clássico no Júlio de Castilhos, e sempre assim, vou fazer o vestibular, mas era só aula, eu tinha que ir de noite, e não ficava bem uma moça sair de noite sozinha, tu entende? Então, não era, ainda mais que eu era virgem. Tá, para aí, agora eu já tô na dúvida, Tânia. Tu era ou tu não era? Vem cá, só um pouquinho. Não, Sério. Pelo amor de Deus, sério. até agora a gente não falou do Felicinho, hein? Não, pelo A amor de gente Deus, tem que tá trazer escrito um aqui, tá gancho. escrito Escrever aí. aqui, ó, Felicinho. Voltamos Não, aí eu pro te jornalismo e a gente volta A pro história, a Felicinho. história do Felício é muito bonita, é muito linda, do meu amado marido. Ele é muito linda a história com ele. Aí eu fui trabalhar, e conheci o Geraldo. Eu conheci o Geraldo, ele vinha para O Geraldo, o Geraldo de novo? Ai, meu De Deus. novo, ai, meu Ó, Deus, Felicinho. Geraldo de novo. Ele veio para o Teatro São Pedro fazer a Ratoeira da Agatha Christie, e eu conheci na casa da Maria Helena, uma amiga, com o Luiz Carlos Lisboa, que é um velho jornalista, amigo querido de todos nós. E aí, de repente, o Geraldo disse, quero casar contigo, vamos nos casar? Eu digo, Assim? claro, eu digo, escreveu uma carta. Ele foi fazer Deus, Diabo da Terra do Sol, escreveu uma carta. Gostaria muito de pedir a tua mão em casamento. Tu vai querer? Eu digo, claro! Não sou louca nem nada de não querer, imagina. Mas não tinha tido beijo, nada antes? Tinha, Ah. já tinha tido beijo, assim, mas nada mais. Só. Mas imagina beijar e você pedir, mas que poder, hein? Que beijo, hein? Olha, foi muito legal. Vamos parar, porque a gente tem que entrar na... Vamos parar por aí, porque ele tem contado feliz.
E aí, ele ficou um mês aqui em Porto Alegre, nós ficamos namorando bastante. A gente cantava, ia para casa da Marilena, tocar violão e cantar, etc. Aí ele mandou western. Era aquele telegrama amarelo para minha mãe, assim, pedindo a minha mão em casamento. Eu nem pensei, aceitei na hora, imagina. Aquele homem lindo com aquele zoião verde, coisa mais bonita do mundo. Me casei. Aí foi. Nos casamos. Nossa, um pedido de casamento por telegrama. Por telegrama. É. Ele foi para a Bahia, ficou um tempão na Bahia, e a gente só se escrevia cartas. As cartas demoravam, assim, semanas para chegar, e semanas para chegar lá na Bahia também. Ele estava no interior da Bahia fazendo Deus e Diabo. E eu, encantada, assim, sabe, eu fantasiei. Sim, um astro, coisa. né? É, um astro. Ele era assim, o Alain Delon brasileiro na época. Que Gianecchini, nem cara, como é o nome desses guri lindos aí? Esses aí. Cauã Raymond. Que Cauã, Nada. Cauã. Imagina, bem capaz. E aí, mas aí, como eu disse anteriormente, eu não tinha nenhuma estrutura, né, para segurar a barra das gurias jogando a xoxota na cara dele. Assim, Ela falou que jogou a Não, final, não, né? da Finalmente, história. né? Finalmente. Essa é Tânia, né? E infelizmente, nos separamos, ficamos amigos. Tal. Ele casou de novo. Tem 2 filhos que são meus grandes amigos. A ex-mulher dele, mãe dos filhos, é minha amiga, amiga bom. do Felício. Então, assim, ela veio a Porto Alegre com os filhos e nós fizemos um churrasco lá em casa. Acabamos eu e ela chorando, as duas. Lembrando? As duas. Foi muito engraçado, muito bom, porque foi um sentimento que eu tive, né? Da Claro. continuidade da vida Claro. dele e dela com os filhos. E eu ali junto, né? Também com o meu Lindo. filho. Sim. Eu achei tão bonito aquilo. Mas também já Bonito. tinha tomado vinho, claro. né? Coração bom é isso, Coração. né? Coração E bom é atriz, tu nunca foi? Sim, Foi também? eu fui tanta coisa. É? É, O que mais? Fale mais sobre isso. atriz, radialista, atriz, locutora, apresentadora. Atriz, eu fiz uma peça do Sérgio Jockman. É um chato, coitado, ainda bem que ele morreu. Chato. Alguém conheceu? A sorte que a Não mãe dele lembro. também já morreu. Não, Provavelmente tudo cada um certo. ouviu falar mal É. do filho, Foi né? a tua única experiência como atriz. Eu fiz uma peça chamada C, do Sérgio Jockman, eu e o Renato Pereira. E foi o maior sucesso. Renato a peça. Pereira. Renato Pereira, tu imagina. Aí a gente fazia a peça, mas o Renato me cuspia tanto. Eu saía com uma coroa de cuspe no cabelo. Ai, credo. Que nojo, eu não podia com aquilo. Eu não posso ser atriz. Não é pra ti. Não é pra mim, não é. E o beijo técnico teve? Não, Não, tinha. graças Não graças teve a essa Deus. oportunidade. Ai, não, com babão não dá, né? Não. Coitado do Renato, meu amigo até. Mas, Renato, te lembra, né, Renato? Me cuspia muito. O Renato, tu acabaste com a carreira de Taninha. Acabou. Nunca mais que Teus ser atriz. cuspes destruíram. Porque assim, eu ficava louca. Como é que faz? Às vezes tu não tá com um hálito bom. E como é que tu vai falar pertinho, dar beijo numa pessoa? Ai, não posso. Tu sabe que isso é uma coisa que eu sempre Não me pode. questiono, é o hálito. Eu penso, as pessoas chegam tão É, pertinho, são é. pessoas, né? Claro, normais, né? É, e daqui a pouco... Eu não curtia muito. Tu sempre fosse irreverente, desde sempre. Se tu chamaste de irreverente, eu fui muito pior. Não, é que eu vi uma declaração tua. Teu jeito é maravilhoso, né? Por isso que nos encanta amor, a todos que- nós. E eu vi uma entrevista tua que tu dissesse, com falsa modéstia, etc. Não, eu nunca fui bonita, mas eu sempre fui muito interessante. O que é Interessante. mentira, sempre fosse Não, muito eu bonita. sempre fui muito E interessante. o que é a mulher interessante? Mulher interessante é uma mulher que não é chata, não é não é, Isso é né? irritante. É uma mulher que trabalha, é uma mulher que batalha, uma mulher que tem caráter, que tem culhão para falar o que quiser e o que não quiser falar também ela pode. Eu acho que é isso, eu acho que os homens um pouco se assustavam, sabe, comigo, assim, meio... Sim, então. Ai, que susto, Sim, né? que mulher é essa? Porque eu tirava para dançar, as pessoas vão dançar. Não À podia- frente do seu tempo. Sim, eu acho que sim. Mas eu sempre fui muito feliz, assim, e continuo sendo. Sem se preocupar com a Maravilhosa. opinião dos outros? Teve isso, assim, em algum momento se Não, preocupou com eu o que os me outros falavam? preocupei, sim, me preocupava, assim, porque eu ficava assim, mas eles não me conhecem. Eles não me conhecem, né? Ou quando alguém me dizia alguma coisa, ou mandava um recado, eu digo, mas tu não me conheces.
como é que tu vai dizer isso de mim se tu não sabe quem eu sou? Tu diz admiração por te ver numa tela, alguma coisa assim? Porque às vezes me xingavam, sabe? Já tinha os haters, claro, e aqueles safados. Ser humano é o ser humano desde Já sempre, me diziam né? desaforos, me chamavam de louca, escreveram uma carta para o Maurício Sirotsky, dizendo, tira essa louca do ar. Sim. Lá fazendo o maior sucesso no Jornal do Almoço. E eu digo, mas tu não me conhece, cara, como é que tu vai me dizer isso? Ou então alguém que me xingou, assim, na rua, né? Não sei o que, barará. Eu digo, cara, vamos conversar? Tu me conhece para tu dizer isso? Aí eu fujo do microfone. Para tu dizer isso de mim, tu me conhece? Então, senta aí e fala comigo. Pergunta quem eu sou, onde é que eu nasci, como é meu nome. Tu não sabe, tu me xingou por nada. E aí, cara, fica louco de medo, bem feito. Sim. Ai, não, desculpa. Porra, meu. Vamos falar, que isso? E as pessoas se Agora, tu falou do assustavam. Jornal do Almoço, lembrei a pergunta que a Si fez, retomando. Como é que tu ingressou no jornalismo? Porque tu disse, né, que uma mulher não ficava bem sair à noite sozinha, então tu Sim, acabou não fazendo acabei faculdade. me casando Uhum. e fui para São Paulo. Fui trabalhar na Editora Abril, porque não exigiam a faculdade de jornalismo na Como época, agora? né? Pois é, uma pena, porque eu quis fazer jornalismo, e aí o que a Cíntia lembrou, que o Tata Temes Carvalho. Para que tu vai fazer jornalismo, Carvalho? Tu tem que dar aula na faculdade. Esse é o jeitinho que ele falava, que amor. Vai dar aula, Carvalho. Tu tem que dar aula, Carvalho. Eu disse, então tá, então eu vou fazer uma aula lá e volto e tu me formas, tá? Tem gente que já nasce com dom, né? Da Eu sempre- comunicação. eu sempre escrevi legal, eu sempre tive um bom texto. Tanto que eu trabalhei na Abril, eles me contrataram para trabalhar na Editora Abril em São Paulo, que era o auge assim, da Editora Abril, né? E quando eu fui morar na Europa, em Portugal e por lá, eu mandava textos e mandava entrevistas. Tu já começou a trabalhar na Abril fazendo reportagem, entrevistas? Sim, mas Já começou assim? Claro! Ela né? não chegava assim. Que maravilhosa. sabe? Não chega assim, né? Não. Não, eu já chegava a régua lá em cima. Não, já chegava. E tu lembra quem foi tua primeira entrevista? Dina Isfati. Ah, é? E foi daí Foi. que vocês ficaram amigas ou vocês já eram amigas Sim, e tu não, entrevistou? a gente já se conhecia, mas aí ficamos amigas aí. Fiz uma linda entrevista. Alguma com ela. saia justa de algum entrevistado, Taninha, passou por alguma situação Tu assim? sabe que não tem saia justa comigo, né? Pois que é. eu boto mais justa ainda a saia. Por e isso, fica- eu queria onde é que foi, quem foi, não teve. Nunca teve. Uma vez, mas não fui nem com a coitadinha da Palmira Gobi. A Palmira Gobi falava muito palavrão. E eu acho legal falar palavrão. Acho que as pessoas que falam palavrão são mais felizes, Mais livres? mais livres. Dercy Gonçalves, então, morreu plena. Não, mas Dercy eu acho exagerava um Ah, pouco, tá. né? Porque uma vez ela foi grosseira comigo até, porque eu perguntei alguma coisa para ela e ela disse, eu não quero saber, não sei o que, das tuas intimidades, e tu fica falando das minhas, mas tu falas das tuas intimidades, tu não tens intimidades, né? E aí tá, aí passou, seguiu o papo. Mas me perdi agora, onde é que eu estava. Se tu tinha passado da Palmira. Tá, mas não tive, nunca tive uma saia justa, assim, entrevista, realmente não. E não. tem uma história que eu ouvi, não sei se nem se pode falar, que tu pegasse no sono numa entrevista, é Foi. verdade? Estava grávida. Sério? É. Aí tem justificativa, né? Eu estava grávida do Diogo. E aí tinha um moço O Diogo é filho. do Felício. Tá. é Felício, não vamos esquecer do Ai, Felício pelo amor aqui, de por Deus, favor. Felício, eu te amo, amor. Eu estava fazendo uma entrevista com ele e ele falava espanhol e falava assim bem baixinho. E dizia assim, porque tem pessoas que são yin, outra pessoa que são yang. E a pessoa que são yin são pessoas que têm... Aí eu fui assim, vou fechar só um pouquinho. Só um pouquinho. Não, grávida, dá um soninho, Não, um soninho. Eu digo, eu vou fechar o olho só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Aí quando eu vi, eu estava dormindo, veio uma correndo com café. Quem lembra? E quem era o entrevistado? Era um moço que vinha falar sobre os estados yin e yang. Ele era Meu uma Deus. pessoa super Sim. espiritualizada. Uma pessoa maravilhosa. super zen. Aí foi super baixando, zen. foi baixando a Isso. rotação. Pero hablaba espanhol, pero com uma Sim. dulçura. Ele te levou a outro nível. Ah, me levou. Me hipnotizou, te botou pra dormir. O homem era um Hipnólogo. Um ele hipnólogo. chama hipnólogo, né? Ele era um hipnólogo.
E aí eu fechei, só um pouquinho. Quando eu vi, tinha um café quente, assim, na minha mão, eu tomando café. Aí eu me acordei. Mas foi isso. E ele percebeu que tu estava dormindo? Eu acho que ele não Era ao percebeu vivo? porque ele achou... Era ao vivo. Nossa. Ele não percebeu porque eu só fechei os olhos e ele achou que eu estava zen. Sim, que tu estava introjetando. Sabe que mudando um pouquinho, só Ai, que tirando bárbaro. aqui vocês, vou sair da pauta um pouco, até para as gurias ficarem bem, mas Pode. uma curiosidade que eu É. tenho. Essa mudança, tá? Porque tu te aposentastes e Me junto... aposentaram. Te aposentou, né? Não. Te aposentaram? Me determina. aposentaram. Essa, que veio junto... Eu fui demitida da TV Com. Eu e o Tatá, acredita? E não. Não. E como é que... Bom, vamos pegar esse gancho aí. Como é que foi isso para ti? Foi horrível. Foi horrível, porque quando nos chamaram na direção, eu digo assim, eu acho que eles vão nos dar uma promoção. Nossa. Vão nos dar um aumento, Tatá. Tu, Tatá Carvalho, tu estás iludida. E aí, fomos lá, era demissão. Quando o Tatá passou por mim, eu disse assim, precisa vir. Aí ele me olhou, aí eu fiquei esperando ele. E aí estavam mudando a programação da TV Com, ia mudar tudo, não sei o quê. E um dia, estávamos gravando o último Café TV Com, eu ainda ia ficar um mês. Aí eu disse assim, sabe o que mais? Eu também, o Tatá disse, esse é meu último Café TV Com. Meu papai disse, é meu último também. Tu falou? Sem Falei. avisar. Sem avisar, porque aí eu teria mais que ficar um mês. Eu digo, eu ficar sangrando aqui um mês? Sim. Não. Eu digo, eu também é meu último, Tatá. Eu também estou indo embora. Acabou conosco aqui digamos, uma série de pessoas que faziam TV, que eram estrelas. Lazier, pode até gostar ou não gostar, mas era o Lauro Sim. Quadros, meu amigo querido. Entende? Assim, o Tatá, eu tinha assim, eram pessoas que eram estrelonas, né, de TV. Eu digo, acabou conosco aqui Uma era. uma era de ciclo. TV. Uhum. Uma era, acabou. Acabou aqui e realmente acabou. E aí, quanto tempo tu levou assim para... O que eu tu levei fez bastante- depois disso? Chorei pra caramba. Chorei. Eu disse, que coisa. Eu era, né, jovem, me sentia... Né? Que idade tu tinha? Eu tinha, tu vê, 70 anos, já era velha. Não era? Mas eu senti muito, porque eu achei que eu ainda tinha Sim. Tinha pra dar. energia, né, para ficar na TV e tal. E aí eu comecei a marcar coisas para fazer. Eu fui fazer aula de inglês, fui fazer pilates, fui fazer aula de história, fui fazer não sei o quê, Então, eu comecei a me encher de coisas para fazer, tanto que eu não tinha tempo de nada mais depois. Foi encher a cabeça. Sim, e eu continuo no rádio. Continuo na Rádio Gaúcha. E uma pergunta, assim, porque me parece que foi meio junto, né? Essa demissão, Sim. mais essa entrada a galope do mundo digital. Sim. Como é que tu estás Eu neste mundo? Eu acho que eu estou ótima, porque antes de eu sair da TV, nós já tínhamos todas, já estava tudo digitalizado na TV, no jornal, na rádio, tudo já digital, todo mundo com seu computador, com as suas coisas. Ainda, a gente tinha e-mail, mas eu ainda uso e-mail também, até e-mail. E eu sou ótima, eu aprendi tudo. Tu estás ativa nas redes sociais? Eu tive, eu acho que o primeiro computador de Porto Alegre. Meu celular é maravilhoso, eu faço tudo pelo celular. O que tudo. que tu diria? Porque eu vou te dar um exemplo, né? Pegando a minha mãe, que tem 76 anos, e ela e bastante gente dessa geração tem uma certa rechaça, assim, quanto essa digital. O que que tu diria, assim, Tânia? Porque é bonito. Tu passa por uma demissão, entra um outro mundo, uma outra comunicação, uma comunicação, muita fake news, né? Tu não é da fake news. Olha o que tu estavas dizendo, as cartas demoravam a chegar, tu esperavas tocar a música uma semana depois para que tu pra pudesses copiar a letra. Como é que é isso? Que hoje tu tens um acesso com a tua cabeça, com a tua maturidade, com a tua sabedoria. O que tu diria para esse público? De cabeça, eu entrei zunindo na internet. Eu faço as minhas entrevistas pela internet. Eu tenho assim a maior
comunicação do mundo via internet. Não tenho nenhum grilo, nenhum problema. Uma coisa que às vezes não sei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso para tirar a foto daqui, para mandar tirar do WhatsApp, para mandar pelo e-mail, por exemplo, né? Eu vou lá e vou descobrindo, e erro uma vez e falo. Foi. Mas aí, porque se eu pergunto para meus filhos, eles, pô, mãe, tu sabe? Pô, mãe. Tu és uma pessoa que pede ajuda? Peço. Tenho a humildade de pedir ajuda, peço. Que isso é legal, né? Peço. Nós estamos quase no fim do nosso Não, eu não papo. falei no Felício. Não, isso Ai, que eu não. ia dizer. É por isso. Não podemos esquecer de várias Gente, coisas. Quantos anos de Felício. casado, a gente tem que manter o fogo deste casamento. O fogo. Pelo amor de Deus. Quantos anos com Felício? Nós começamos a namorar aquele Firme. em 72, 73. Foi a primeira por aí. transa, vamos lá. Vamos Foi, direto ao exatamente, assunto. direto Tá. ao assunto. 50 anos atrás. Exatamente. E aí nós nos casamos, aí o Felício não tinha filhos. E ele disse, eu quero ter um filho contigo. Não, e médico, né? Que Médico, mudança. Solteiro de Pelotas. De Pelotas. Solteiro de Pelotas, não. Eu sempre digo, meu marido é de Pelotas, mas não se nota nada. Brinco com os pelotenses, ficam furiosos. Mas eu posso brincar, porque eu sou casada com um e ele é o máximo. E aí ele disse, eu quero ter um filho contigo. Eu digo, vamos lá. Era só tirar o DIU, ou sei lá, a pílula, eu acho que era o DIU que eu usava. Pronto, engravidei do Diogo. E aí ele disse, não, mas a gente tem que se casar. Eu digo, mas agora eu não vou me casar barriguda, assim, desse jeito, porque até hoje se usa, mas na época não ficava bem, né? Eu digo, então deixa o Diogo nascer. E o Diogo nasceu. E nós nos casamos em Gramado. E no dia do nosso casamento, eu parei lá no momento da festa para amamentar o Diogo. Foi o máximo. Então, em 75, em 81 nós nos casamos, em 75 a gente começou a namorar firme, né? E em 81 nós ficamos Não, só um pouquinho. praticamente morando juntos. 75 namorar filho, 72 a primeira transa. Não, tá não, estranho não, isso aí. perdão. É 74, por aí. Aí começamos a namorar em 75. Ah, tá. Tu deu So uma... sorry. tu deu Me atrapalhei. Assim, tu foi um pouquinho durinha, assim. Tu fez um atrapalhei. joguinho. Não fiz joguinho nenhum. Não, foi bem fácil. Joguinho. Eu ia ter tempo de ficar fazendo joguinho. Ah, Não, meu Um partidão desses, não né? fiz Aproveitar. joguinho, não. Aí casamos em Gramado. E aí foi uma festa linda. E assim, a Lady Di tinha acabado de se casar com o Charles. E aí, então, um amigo meu tinha uma charrete com um cavalo branco bem Não, mas magro. isso foi 80, Taninha. 81. Ah, isso. Que eu me casei, me lembro. me casei. Tá, casou, Já com o casou. juiz. E tu tudo, foi com a assinado. charrete imitando a fui Lady Di? Isso. Cavalos tem uma branco foto e tudo. linda, cavalo branco magro, coitado do cavalo. Devia ter dado um almoço pro cavalo. Tu me disse que tu vestiu branco? Não, eu estava com vestido azul. Que não podia, né? Não, eu estava com vestido azul de camurça, que a Lívia Chaves Barcelos fez. Ai, lindo querida. pra mim. Ela tinha uma confecção de couro. E aí eu estava com essa roupa, meu marido me deu uma joia linda, uma estrela, assim, lindíssima. E estava toda assim. E aí quem nos casou, o juiz, era o moço que tinha uma loja de eletrônico, que a gente comprou liquidificador, batedeira, fogão, tudo na loja dele, né? Quando a nossa casa em Gramado, nós já tínhamos uma casa juntos em Gramado. E aí ele foi, eu disse, será que ele veio consertar o liquidificador? Não, ele era o juiz de paz. Aí nos casamos, foi lindo, foi E maravilhoso. 50 anos, se é uma curiosidade, né? Fica à vontade para não responder. Mas 50 anos depois, dá para manter o fogo da paixão? Não, assim? claro né? que não. É mentira. Mas isso, né? As mulheres mentem muito sobre sexo. Eu acho que é muito feio isso. Claro que não. Claro que é feio, porque a gente... Né, Claro que não. Por que tu não vai dizer umas de, meu marido me come em cima da mesa de churrasco? Pô, tu é uma picanha, então. Ô, sua picanha. Então, assim, mentira. Que mentira. Sabe que eu tava... Por que as pessoas mentem? Eu fico louca. Isso é muito ruim, porque acaba que as outras pessoas pegam como referências erradas. Exato. Ai, olha, eles fazem sexo todos os dias, meu marido me come. Mentira. Que bobagem. A gente, sabe o que é uma maravilha na minha idade, na velhice? É a paz.
é a tranquilidade. Eu não sou Parceria. Parceria, companheirismo? companheirismo, o marido querido, que é teu amigo. Agora, ninguém fica pensando em sexo. Ninguém fica pensando assim, agora botar uma calcinha de renda e não sei o quê. Claro que não. Aí não existe mais essa tortura de faz um mês que a gente não transa. Os prazeres vão mudando, né? O pezinho no frio, aquele café da manhã junto. abraçadinhos. Não é mentira que as pessoas mentem muito. Só isso que eu queria dizer. Desculpe as mentirosas todas. Isso é ótimo de ouvir. Gurias, eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta ainda, porque depois a gente quer ver o que a Tânia trouxe aqui que eu te contei. Só que ela não sei se vai ser agora ou depois da caixinha rápido, só conta do desmaio. Não, essa é maravilhosa. Eu tava esperando. Vai ter o encerramento. Gente, pra quem não tá vendo, ela desmaiou no colo da Cia aqui. Eu adorava. Então vamos fazer a caixinha, a gente encerra. Vamos Essa fazer a história. caixinha e a gente encerra com... Não, vamos fazer sem caixinha. Eu quero saber o que são esses livros aqui. Bom, assim, eu fiz uma biblioteca lindíssima na Casa de Apoio Madriana. Tá. Chama Biblioteca Jardim das Letras. E porque a casa só vive de doações, né? E nós temos sempre 60, 70 pessoas dentro da casa, que são mães, pais, crianças, principalmente, que vêm fazer transplante em Porto Alegre, que Porto Alegre é uma referência de transplantes em todo o Brasil. Vem gente de todo o Brasil, crianças do mundo, exagerado, mas do Brasil e até fora. Fora do Brasil, mas da veio Bolívia, criança do Acre, veio assim. É impressionante. E aí a casa é maravilhosa. Eu fui lá um dia, mas não tem uma biblioteca? Então é isso, eu vou fazer uma biblioteca. E comecei a pedir para as pessoas livros, as pessoas foram me mandando, editoras, todo mundo me mandando livro. Hoje nós temos uma biblioteca com 10 mil volumes. E as crianças têm contato com livros, adultos leem, a gente faz palestras com os escritores, Cíntia Moscovitch, Marta Medeiros, Letícia Verschaves, vão todos os escritores vão lá falar sobre os seus livros, contar sobre os seus livros. Então, que trabalho lindo. É muito legal, porque tu desperta. Tem gente que nunca tinha pego um livro na mão, né? E aí eu trouxe para vocês estes livros, para vocês começarem uma biblioteca no grupo. Ai, lindo. Que seja... Maravilhoso. Que vocês possam ler, se não ler, que outras pessoas possam ler. Então, eu tenho... Isso aqui é um homem que foi morto numa pista de esqui. É um livro completamente... Foi um dos livros mais vendidos na Europa. É um livro policial, para quem ama policial, Pista Negra. As Heroínas da Senzala, que é algo que eu acho que todo mundo tem que ler, porque é um livro que nos leva adiante para a gente não ser racista nem preconceituosa. Se quiser falar aqui pro pessoal, Tânia, daí fica a tua dica de livro olha, pro pessoal. Eu já estava virando. Adorei, eu vi que tu já estava assim, já é o costume, né? A velha. Maravilhosa. Tá aqui. Tá, então, é um livro do Clodovil Machado, então tem assim, o papel heróico da mulher negra, uma vítima assim, sórdida até, né, de tantos preconceitos e tantas coisas. Um livro que eu adoro, que é a Glória Calil, que foi minha colega da Editora Abril e a minha amiga, ela namorou Fernando Henrique, sabia? Não. Fofoca da Glória. Contei. Dá para continuar? Contei. Fofocona da Glória. Foi o máximo. E a gente saía sempre para jantar junto em São Paulo e tal. E ela escreveu muitos livros. E esse chiquérrimo é Moda e Etiqueta em Novo Regime, uma moda para o século XXI. Isso aqui vocês vão gostar. Esse aqui, Nietzsche, no Paraguai. Diz que Nietzsche esteve no Paraguai. E está aqui toda a história do Nietzsche, um delírio tropical, que pode ser um delírio tropical e pode ser verdade, né? É uma história que é dentro de uma colônia fundada em pleno, deixa eu tirar os óculos, selva paraguaia, pelo fantástico antissemita Bernard Foster, casado com Elizabeth Foster Nietzsche, ela que era irmã do Nietzsche, do Friedrich Nietzsche. Então, diz que ele teve lá. Então, vamos ver. Está aqui a história, que é ótima. Depois tem esse aqui, que eu acho que é bem legal, um livro de psicanálise, Jean-Pierre Lebrun, ele teve em Porto Alegre, no Fronteiras do Pensamento, Clínica da Instituição. O que a psicanálise pode contribuir para a vida coletiva. Está até com um marcador aqui, ó. Então, as psicanalistas, as gurias que gostam de psicanálise, que nem vocês aqui, vão adorar. E isso aqui, O Leão da Calábria. É um livro bem interessante também, conta histórias fantásticas, é do Nilson Luiz
amei. É um livro legal. Esse aqui eu confesso que eu não li, tá? Esse? É legal. O Leão da Calábria. É legal, é o Leão da Calábria. Não li. Mas este é o Amor, é uma edição bilíngue em japonês e em português. Quem quiser ler em japonês pode. Claro. Lao Tse, o livro do tal e da virtude. É maravilhoso. Assim, a gente abre uma página e então é muito bonito, é muito lindo, e todos esses pensamentos, essas, né? Não sei onde é que está mostrando, mas não faz mal. Para vocês começarem... Faltou um aqui, né? Não, foi todos. Não, Não, foi esse foi o aqui, primeiro. Ah, então tá. Sete Foram 7 livros, então não é um, são 7 livros que a Tânia nos trouxe. Eu trouxe para vocês começarem uma biblioteca. Maravilhoso, um bom Maravilhoso. incentivo. E para terminar, É que eu trabalhei no Birri Pasta e tu sabe que vocês estavam lá Ai, todos os que dias amor, quase, né? Que amor, E um adoro. dia estava eu sentada, porque eu era jovem, eu tinha 20 anos, e era vocês jovem. já eram muito mais maduros Mas do que eu. linda que nem né? hoje. E a Eleonora me conta, eu estava com ela e com o Tatato, e disse, não, você sabe a da Tânia, né? Que a Tânia desmaia propositalmente quando quer fugir de um assunto. E eu claro. me lembro, e daí eu pedi na época para tu contar, e tu contando. É hilário, conta. Sim, porque assim, ó, eu às vezes dentro do elevador, por exemplo, às vezes tem umas pessoas chatas falando assim, umas coisas. Aí eu digo assim, eu vou dar uma desmaiada rápida aqui para dar uma movimentada aqui nessas coisas. Aí eu vou... Mas eu vejo onde é que eu vou me atirar, que eu não sou palhaça. Eu vejo onde eu vou me atirar. Então, assim, eu olho, aí tem uma pessoa aqui, tem essa aqui, lá atrás da coisa, então eu vou aqui. Desmaiando devagarinho, tem uma técnica. Depois eu ensino para Nunca te vocês. machucasse. Eu nunca. Ótimo. Mas é o máximo. Mas, Porque aí acaba tudo. mas o Tatado disse que as pessoas iam de sacudida, a pessoa fazia um olhinho assim, É, pra ver se tava. E aí eu olhava para ver se... Aí tudo bem, olha, a Tânia desmaiou, socorro! Ai, não, já passou. Mas, E aí mudou o assunto. mas tu sempre anunciava com um gritinho antes, também Claro. tinha isso, né? Ai, tô me sentindo mal! maravilhosa. Boa Ai, compartilhar isso. Vai, que é delícia. barato, eu adorava. Faz tempo que eu não desmaio. Boa ideia, faz tempo. Eu vou ver Só quando é que eu vou olha, desmaiar. lembra a técnica, pelo amor de Deus. Não, porque olha, Tem que estar bem mais onde aprimorada cair. a cada ano. Covid, coisa, eu nunca mais desmaiei, né? Porque eu ficava com medo de desmaiar. Ai, sai daqui, tá com Covid. E é com essa história deliciosa que a gente encerra esse Te Contei maravilhoso. Tânia, Adorei, amada. muito obrigada, foi um prazer. Amadas, foi o máximo. Obrigada, gurias e gurias queridos. Foi o máximo, eu amei. Ai, coisa Obrigada. boa. Ai, a gente Eu queria mandar um beijo pro Feliz. Por Ai, favor. Nós queremos Aqui, mandar ó, um beijo pro aqui. Felício. Feliz, um beijo. Felício, um Beijo, beijo, queridão. Felício. Saudades. Ele é o máximo. Ele é o máximo.